Olá pessoal, professora Michele Guirra, e nessa videoaula nós vamos fazer uma revisão de alguns botões que são essenciais para a formatação de trabalhos acadêmicos. Eu vou começar copiando e colando essa mesma frase aqui, só que eu vou alterar o tipo da letra aqui nesse segundo parágrafo e o tamanho também. Eu quero que essa frase de cima fique idêntica à frase de baixo. Para isso, eu posso utilizar o botão pincel de formatação. O pincel de formatação, ele copia a formatação e ele é capaz de aplicar em outro lugar essa mesma formatação. Então, vou repetir aqui, ó. Basta que eu selecione uma letra ou parte da palavra, clique no botão e aí eu selecione a palavra que eu desejo que ele aplique essa formatação. Vou selecionar tudo e vou apertar esse botão aqui, ó, limpar formatação. Quando eu clico aqui em limpar formatação, ele me traz novamente a formatação padrão do Word, que é o calibre tamanho 11, ok? Quando eu tenho um texto extraído da internet, esse texto ele vai vir com um tipo de fonte e um tamanho aí qualquer. E se eu quiser limpar toda essa formatação, basta eu selecionar o texto e aplicar aqui. Uma outra opção seria você copiar o texto, né? Copiar o texto e ao invés de você apertar o Ctrl V, você apertar o Ctrl Alt V. E aí você coloca aqui, ó, texto não formatado. Ele já vai trazer esse texto sem a formatação, tá? Então, seria a mesma coisa que eu selecionar e apertar o botão para limpar aqui. Isso é bastante útil quando a gente está trabalhando com textos extraídos da internet, onde tem várias tabulações. Bom, vamos trabalhar um pouquinho em cima desse pequeno texto aqui, só para a gente trazer forma a ele. A letra que nós vamos utilizar é a letra Arial, ou pode ser a letra do Times New Roman, que é essa daqui. O tamanho da fonte é a 12, tá? A cor é sempre automático, preto. O alinhamento, justificar. E o espaçamento entre linhas de 1,5. Então, você tem que lembrar de todos esses passos. Fonte, tamanho, cor, alinhamento, espaçamento. Isso já vai transformar o seu texto aí com um visual muito mais agradável, com cara mesmo de trabalho acadêmico, ok? Faltou o nosso tema aqui. Como que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, dar um copiar e aplicar aqui a formatação, ok? Utilizando aí o nosso recurso que nós acabamos de aprender. Vou centralizar aqui. Aproveitando, vamos trabalhar o botão negrito, tá? O itálico e o sublinhado. Que na sequência seriam as opções. Se você for usar a tabulação, se você for usar a tecla de atalho, seria Ctrl N, Ctrl I e Ctrl S para você aplicar ou para você desativar qualquer uma dessas opções, tá? Então, Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Lembrando que o sublinhado, existem outros tipos de sublinhados aqui dentro, inclusive cor, né? Que você pode mudar aí para um outro padrão, para uma outra configuração aí de acordo com a sua necessidade. Esse botãozinho aqui é um botãozinho de zoom que eu estou usando. Ele fica aí à sua direita no seu Microsoft Office e ele simplesmente aumenta o campo para visualização. Não interfere, não muda nada no formato de impressão, tá? Então, o que ele vai imprimir é exatamente quando estiver a escala igual a 100% aqui. Quando que eu vou utilizar o itálico aí no meu texto, no meu trabalho acadêmico? Toda vez que você tiver uma palavra estrangeira citada no seu texto, como por exemplo hardware, software, eu sempre terei que colocar essa palavra em itálico.
Uma outra opção é quando nós estamos falando aí de nomes científicos. Então, se eu tiver uma palavra lá, lactobacillus, eu vou ter que colocar essa palavra aí no formato itálico também, ok? Aqui nós vamos ver esse botãozinho aqui, que é o botãozinho taxado, é um botão que passa um traço em cima da frase. Para onde eu posso encontrar uma frase com um traço em cima? Principalmente, nós vamos ver em leis que não estão mais em uso. Então, se você abrir o Código Civil, você vai ver que existem várias leis que não estão mais em vigor e essas leis elas vão aparecer sempre com um botãozinho de taxado, que é sempre com um taxado em cima, que é para identificar que essas leis elas existiram, mas não estão mais em vigor. Aqui ao lado nós temos dois botões. Vamos supor que dentro do nosso trabalho nós temos que citar lá a fórmula da água. E nós sabemos que o 2 ele está sempre num degrauzinho abaixo das demais letras. Esse botão ele tem essa capacidade de subscrever a letra ou o algarismo, tá? Então, lembrando que ativar, desativar, é só clicar sobre ele. O outro botão, ele é o subscrito, então ele vai fazer exatamente o contrário. Vamos supor que nós temos que levar 3 elevado à 10ª potência. Então, eu vou selecionar o 10 e vou pedir para ele elevar aqui a um degrau superior. Subindo aqui, nós temos um botão que faz aumento gradativo da letra e diminuição da letra, tá? Aqui ao lado nós temos um botão que tem 5 funções, 4 delas nós podemos utilizar bastante. Primeiro, se você já escreveu uma frase lá dentro do Word, você descobriu que essa frase ela precisava ser em maiúsculo, ao invés de você digitar tudo novamente, você pode simplesmente converter aqui para que todas as letras fiquem em maiúscula. Ou o inverso, que todas as letras fiquem minúscula, ou a primeira letra apenas da frase, ou cada uma das palavras, que é aqui o meu caso, fiquem com letras em maiúsculo. E esse aqui ele vai alternar entre maiúsculo e minúsculo. Essa opção aqui, nos dias atuais, em termos de trabalhos acadêmicos, possivelmente nós não vamos utilizar. Mas se nós estivéssemos lá na 5ª série, fazendo um trabalho escolar, possivelmente a gente utilizaria dessa letra aqui para fazer a capa, escrever lá, trabalho de ciências, trabalho de geografia, ok? E nós temos várias opções aqui. Então, esse botão aqui, ele pode ficar bastante aí para você elaborar aí bandeirolas aí para sua festa junina, sua festa de aniversário, para o chá de bebê e outros tipos de festas aí, onde você consiga utilizar da maioria desses recursos que aqui são apresentados. Esse botão aqui é semelhante a uma caneta marca-texto. Eu vou copiar o texto novamente por aqui embaixo e eu vou mostrar a diferença para vocês entre dois botões. Então, olha, se eu com o texto selecionado, eu venho aqui e posso escolher qualquer uma das cores. Então, ele faz um destaque para mim do texto. Paralelo a esse botão, nós já vamos ver esse botão de cá, que é o sombreamento. Eles são parecidos, eles pintam, porém de formas diferentes. Aquele, como eu disse, caneta marca-texto. E esse aqui é o desenho de um balde. Então, percebam que ele vai fazer um recurso diferente. Ele vai pintar como se fosse um retângulo. Ele vai preencher toda a caixa do texto. E esse aqui não, ele vai passar somente aonde estão as letrinhas, tá? Esse aqui nós temos toda a paleta de cores e esse aqui nós teremos somente essas cores aqui, ok? Para eu desabilitar, né, desfazer, selecionei o texto, venho aqui e aperto sem cores. Selecionei o texto, aperto aqui, sem cores. Essa opção aqui, ela vai mudar, né, a cor do meu texto, tá? Lembrando que em trabalhos acadêmicos, a cor sempre será o automático, o preto.
Vamos para o lado de cá e nós vamos utilizar esse botão aqui, que são os marcadores. Vamos ver se nós temos aqui alguma opção. Aqui, ó, nós temos aqui, podemos utilizar-nos desse exemplo aqui. Então, olha só, na hora que eu for colar aqui, como meu texto já está formatado e eu quero que o demais entre no padrão, eu vou dar um Ctrl Alt V e vou colocar texto não formatado. Aí, ó, ele já aplicou a formatação que estava na parte de cima. Então, ó, entre os conhecimentos de informática básica, podemos destacar os conhecimentos das peças fundamentais do computador. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos e vou colocar lá funcionamento de cabos, fios e conectores diversos, navegações em página, utilização de software de texto, tabelas e gráficos, cálculos, edição de vídeo e imagem. E vamos supor que isso daqui são itens que eu vou citar dentro do meu trabalho. Então, é legal eu utilizar desse recurso aqui, ó, que ele deixa o trabalho visivelmente mais organizado. Então, como se fosse no formato de itens. Existem outros botões aqui, outros marcadores que você pode estar utilizando aí dentro do seu trabalho. O mais comum vai ser sempre essa bolinha aqui, tá? Legal que quando você dá um Enter aqui, ele automaticamente já cria a bolinha. Digamos que você não quer, você apertar o Backspace do seu teclado 2 vezes, ele já vai alinhar novamente aqui a nossa margem principal. Vamos supor que esses itens aqui, eu preciso que eles sejam numerados. Então, eu tenho aqui esse recurso aqui do lado, tá? Essa biblioteca aqui de numeração. Então, qualquer um desses itens aqui, eu posso selecionar, tá? Para fazer o meu trabalho. O interessante é que se eu deixar o cursor piscando aqui e for querer criar um campo aqui dentro, ele automaticamente refaz aqui a ordenação, tá? Sem precisar de nenhum tipo de intervenção. A mesma coisa serve para caso eu precise apagar ele. Eu dou um backspace, volto para a linha de cima, ele faz a ordenação aqui de forma automática, tá? Esse botão aqui, nós vamos ter uma videoaula falando exclusivamente dele, que é a biblioteca de marcadores, tá? Então, existe uma biblioteca de numeração aí, dentro do Word, que me permite eu colocar que o tema principal é o número 1, o subtema é 1.1, o subtema do subtema 1.1.1, e assim sucessivamente, de forma assim, ó, encadeada, tá? Já aprendemos sobre esse alinhamento justificar. Vamos ver aqui, o alinhamento à esquerda é esse aqui que já está aqui. À esquerda, centralizado é essa opção que eu estou usando aqui. E se eu fosse, por exemplo, encerrar o meu texto, né? Assinando o texto, por exemplo, né? Eu colocaria aqui à esquerda, né? O meu nome. Colocaria aqui à esquerda o meu nome aqui para finalizar, por exemplo, se fosse um relatório, uma carta ou alguma coisa desse tipo. Então, alinhamento à esquerda, centralizado à direita, e esse é o alinhamento justificar, que é o que nós vamos sempre utilizar para nós entregarmos os nossos trabalhos e os nossos relatórios aí da escola. Esses itens aqui, se citados dessa forma, como que a gente vai apresentá-los? Na ordem alfabética. Então, existe esse botão aqui que faz essa classificação. O Word já entendeu aqui que são parágrafos e que o tipo é texto. Poderia ser número, data, né? E a ordem crescente, que é o mais usual. Então, eu aperto OK, já colocou aqui em ordem, né, o meu texto. Percebam que esses dois itens aqui, eles foram trocados, ó, tá? Mas, se tivesse qualquer outra, vamos colocar aqui, ó, Y, 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 e refazer a ordenação, ok?
veja que ele ordenou de forma alfabética aí os meus itens. Toda vez que vocês tiverem itens, exceto se for alguma necessidade especial, todas as vezes esses itens vão sempre aparecer em ordem alfabética. Assim também, o nome dos colegas, né, o nome do grupo, dos integrantes do grupo, na capa do trabalho, na folha de rosto, sempre deve aparecer em ordem alfabética, tá? Vamos seguir aqui. Selecionei aqui essa frase e eu vou aplicar esse botãozinho aqui. Esse botão aqui, ele vai permitir que eu coloque bordas. Então, borda inferior, borda superior, acompanhe aqui atrás como está aparecendo, à esquerda, à direita, né, a frase sem borda, com todas as bordas ou borda externa. Então, isso aqui vai funcionar quando eu tiver mais de uma coisa escrita, né? Mais de uma frase. E bordas externas, tá? Posso aplicar aqui todas as bordas. Vou aplicar aqui uma cor diferente e pronto. Já tenho aí um cabeçalho aí personalizado para a minha página. Descendo aqui novamente, esse botão aqui, ele aumenta o recuo, então, ó, ele vai jogando o parágrafo mais para frente ou vai diminuindo o recuo, tá? Então, ó, aumentar o recuo, diminuir o recuo. Então, aqui serve a mesma coisa, ó, aumentar o recuo, diminuir o recuo, ok? Isso aqui serve para marcar os parágrafos. Então, toda vez que eu clico aqui, ele vai marcar para mim aonde termina o parágrafo, tá? Então, sempre aonde tem parágrafo. Ó. Esse aqui é importante para a gente saber onde tem espaços aqui em branco, tá? Não sai na impressão esse ícone aqui, tá? Então, só para a gente, a título de curiosidade aí. Vamos para a próxima aba, inserir. A próxima aba, inserir, ela me permite inserir páginas em branco no meu trabalho. Então, vamos supor que nós precisamos inserir 3 páginas em branco para conseguir efetuar algum tipo de trabalho. Então, eu vou clicar aqui, página em branco. Se eu clicar mais uma vez, página em branco, ele vai criando páginas assim consecutivamente. Não utilizem o recurso do Enter, né? Dar Enter, 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 para criar páginas em branco, tá? Porque isso pode atrapalhar o seu trabalho depois na formatação, na hora de fazer a formatação. Tabelas, eu consigo inserir tabelas dentro do meu trabalho, achar a quantidade de colunas e a quantidade de linhas, consigo também inserir direto do Excel a minha planilha, ele consegue fazer esse vínculo, né? Consigo trabalhar aqui, que a última coisa que nós vamos ver aqui nessa aula é sobre as imagens. Então, eu consigo inserir imagens do computador, então, são imagens que estão ou salvas dentro do meu computador ou dentro de um pendrive. Eu clico sobre a imagem, aperto inserir, ele vai trazer a imagem aqui para o trabalho. Lembrando que quando ele traz essa imagem, ele traz para mim também, abre para mim uma aba chamada formatar, onde eu consigo ter um verdadeiro Photoshop, eu consigo fazer muitos tipos de edições aqui dentro. Eu, particularmente, gosto de trabalhar bastante com imagem aqui, até mais do que dentro de muitos editores de imagem, tá? Eu acho que é muito mais fácil, muito mais prático, você consegue aplicar vários tipos de efeitos, tá? É bem legal conhecer um pouquinho aí desse recurso. Uma outra opção é inserir imagens online. Então, ele vai trazer essa ferramenta, o buscador é o Bing, e precisa de acesso à internet para que o buscador funcione,
tá? Então, você digita o título da imagem aqui e aperta buscar, né? Ou você seleciona em uma daquelas opções ali que ele traz para você. Feito isso, trouxe a imagem, você aperta inserir, ele faz o download da imagem e aplica aqui a imagem para a gente. Pegando pelas laterais, a gente consegue redimensionar essa imagem, tá? Uma outra coisa que a gente consegue fazer que é bem interessante é esse botão aqui, o instantâneo. O instantâneo, ele vai dar como se fosse um print de alguma tela, algum programa que esteja aberto no seu computador. É a última coisa que você abriu aí no computador. Então, no meu caso, a última coisa que eu abri foi aqui, ó, a última página onde eu estava, é essa página aqui chamada informática. Então, eu vou pedir para ele dar um print aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, tá? Nessa imagem aqui. Então, daqui, eu já venho direto para o meu documento. Vou deixar o cursor piscando onde eu quero, né, que ele insira a minha imagem. E aí, eu vou lá, instantâneo, recorte de tela. Ah, ele trouxe eu aqui para o programa que tá gravando, porque o programa, ele, nesse caso, nessa situação aqui, eu acabei esquecendo, ele vai ter prioridade sobre as outras telas, porque ele está sendo executado de segundo plano. Então, eu vou dar um print aqui no meu programa mesmo, só para a gente ver ele copiando a imagem. Então, olha só, ele trouxe a minha imagem aqui. Aí, na sua casa, como você não vai estar trabalhando com programa de gravação, ele vai levar você certamente para a última tela aberta e você consegue dar um print dessa tela. Basta que você aguarde um determinado tempo. Então, você aperta o botão instantâneo, recorte de tela, você vai aguardar um pouquinho, você vai ver que ele vai ficar acinzentado. Feito isso, você vem com o mouse e recorta exatamente o ângulo que você quer que ele recorte aqui para a sua tela, ok? Bom, uma breve e rápida revisão aí que nós fizemos do Word é essa daí. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreve para mim e a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigada, bons estudos e até a próxima!